Boa tarde, pessoal. Aê, Vivo? ao vivaço. Vizinha. Tá chegando aí. Eita, carinho aqui, nada demais. Hoje o papo é levinho, né? Que é Deus. Eu acabo os estudos sobre o que é Deus, assim, me perguntando quem sou eu. Sem certeza de nada. Mas vamos chegando, pessoal, vão entrando. Boa noite para quem já chegou. Boa noite, Luciana. Boa noite para quem está vendo a gente do futuro, porque ainda tem essa questão, né? Estamos aqui meio que viajantes no tempo. Daqui a pouquinho a gente vai começar, vamos dar só mais uns minutinhos. Para quem está acordando, acordar. Para quem está dormindo, sintonizar aí o perispírito na live também, que aí dá uma força para a gente. Então participa todo mundo. Daqui a pouquinho a gente começa. Boa noite, Vivian. E aí, Juliana, muito calor aí? Hoje já tá mais tranquilinho. Hoje eu bateu uma transição primaveril e aí a gente teve uma mudança de tempo boa. Graças a Deus. Nossa Senhora, nos últimos dias estava tão calor que ó, tava me perguntando, vai com calma aí, é primavera, não é verão ainda não, gente. Mas é só para deixar o alerta aí, né? Para quem não tá ligado, mudanças climáticas é um fato. Sim, mexemos no sistema climático do planeta e, obviamente, temos naturalmente que enfrentar as consequências e nos prepararmos para adaptar cidades, começar a montar sistemas de monitoramento, porque não é que nós estamos passando pela primavera e é sempre uma estação de transição, é natural que a gente tenha variações, frio, calor, chuva, isso, mas o que a gente está vivendo não é normalidade, são eventos extremos e a gente precisa se ligar nisso, não é uma mudança de tempo qualquer. E aí, sob forte influência do El Niño, que é outro movimento do sistema climático, a gente tem uma intensificação importante de secas acentuadas em determinados lugares, enquanto em outros você tem fenômenos de alagamento muito importantes com volume de chuva acontecendo aí em Rio Grande do Sul, né? Só para deixar a galera ligada. O tema de hoje a gente vai falar sobre o que é Deus, vamos, mas como criador falaremos de natureza, que é o primeiro livro que a gente deveria aprender a ler. Tem tudo a ver com natureza. A gente só não pode entrar aqui no turismo, senão a gente vai ficar até amanhã conversando aqui sobre turismo, cicloturismo, ecoturismo. Isso, aí enrola o pessoal aí, o pessoal vai ficar, rapaz, era Deus, foi pro turismo, gente, onde é que eu tô? O pessoal não vai entender nada. Que a gente é bom de costura, né? Bater um Não, papinho, a conversa, a gente vai linkando, emendando um assunto no outro, vai-se embora. É prosa que não acaba mais. é só a gente linkar com o turismo religioso, que aí já coloca Deus ali e tal, já emenda.
de voltar de um evento, tenho assunto pra caramba pra falar sobre isso também. É melhor nem emendar. Rapaz. Falando isso, ontem foi dia do turismólogo. Parabéns para os turismólogos aí. Tiago, Nem parabéns acredito. aí da turma por aí, dos meus grandes amigos e parceiros que também são formados nessa área aí e ensinam, a gente troca muita figurinha também. A galera que eu já via prestigiando a live aí, tem amigas familiares aí que também entraram. Um salve aí para minha querida amiga Luciana, estudou comigo na faculdade de biologia. Também tem muita costura, muito papo. Minha prima Vivian está presente aí, família também. Muito legal ver o pessoal entrando. Sim. Pior foi na última live semana passada, eu fiquei com medo. A gente foi falar sobre parentalidade, questão de família. Meu irmão entrou na live, eu falei, opa, tem que tomar cuidado, não posso falar certas coisas, a gente vai fazer um controle. Então muito bom, Moderação de conteúdo. com certeza. Eu já senti o cascudo assim, à distância, assim, chegando, eu falei, vou medir minhas palavras. Esperar só mais um minutinho, e aí a gente começa às 6h10. Boa noite, Mariana, tudo bom? Hoje, lembrando, né, pessoal que já entrou, Luísa Tavares, boa noite. Pessoal, lembrando, pessoal que já entrou aí, pessoal que está vendo, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é Deus, né? E certamente vai ser uma pergunta que vai continuar na nossa live. É um bug mental, é muito doido. A gente cria várias ideias, a gente fala sobre vários temas e a gente fica, mas afinal de contas, que é Deus? E vai juntando várias coisas, vários conceitos. É um tema muito legal porque é um tema que é construído em conjunto. Eu acho muito legal isso. E já deu 6h10, um horário aleatório na minha cabeça que eu dei para começar a live. Então, vamos começar, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas, queridos caravaneiros e caravaneiras, a mais uma live do Caravana Jovem. É muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu me chamo Thiago e hoje, como eu já havia adiantado, já tinha dado spoiler, nós vamos conversar sobre ele, o cara, o brabo. E a gente vai descobrir que ele no final não é nada disso e é tudo isso ao mesmo tempo. Deus! Nós vamos conversar sobre Deus sobre a ótica da doutrina espírita. É claro, como eu disse, é um tema abordado em conjunto, é um tema que tem diferentes óticas, no sentido de o que significa para cada um. Então, fiquem à vontade para compartilhar os pontos de vista, as perspectivas de vocês nos comentários, seja no momento da live, seja posteriormente à live. Fiquem à vontade, a gente troca uma ideia, a gente conversa, a gente discute, só não vale brigar, porque, pô, falando de Deus, a gente não pode brigar, galera. E é um assunto que, como eu disse, sempre causa um bug na mente, particularmente quando eu escuto falar sobre as coisas de Deus, fico olhando assim para a janela, pensativo por um tempo, falando assim, rapaz, sabe, ecoando assim na minha mente, falando, meu Deus, eu até falo, meu Deus, que informações que entraram na minha mente. E é sempre muito produtivo. E para conversar com a gente hoje, a gente tem ela, Juliana de Castro, a braba, maneiríssima, que também nos ajudou na revista, da última edição da revista digital da Caravana Jovem. Então, por favor, Juliana, dá um oi para a galera, nos conta mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre... Nos conte tudo, nos conte tudo. Por aí a gente começa. Então, brincadeiras à parte, eu, Juliana, sempre me reconheci como uma pessoa muito curiosa. E essa curiosidade foi me levando a encontrar caminhos diferenciados para ler as coisas à minha volta. Acho que é uma fome de conhecimento, de curiosidade que não tem fim. Eu acho que é por isso que
as minhas lentes acabaram, né, sendo multifocais, vamos dizer assim, né? Ela não é uma lente que me permite só uma leitura a partir de uma única perspectiva. Ela tem essa ampliação, essa possibilidade de troca. De uma hora dar um zoom in, né? Tipo, dar um zoom maior, outra hora tirar o zoom e olhar de uma forma mais ampliada. Mas essa curiosidade sempre tinha muita relação de como é que as coisas funcionam, o porquê das coisas. E eu me lembro que se era uma coisa que me deixava brava na infância, quando eu perguntava algumas coisas para os meus pais, e eles só me diziam assim, porque é assim, ou é porque é, e você tem que aceitar que é porque é. Isso me deixava brava, no bom sentido, assim. Eu queria entender as coisas. Então, quando alguém também me dava uma resposta, só porque não tem uma motivação, uma explicação, eu costumava tentar quebrar aquela situação de alguma maneira. Acho que eu dei um pouco de trabalho para meus pais nesse sentido. Mas essa curiosidade, de alguma forma, foram sendo estimulada por algumas pessoas à minha volta. Uma delas, o meu querido pai, que me deixou o legado da doutrina, a gente tinha altos papos filosóficos, inclusive, e ele foi um cara que sempre percebeu essa característica, e porque eu acho que talvez ele também tinha um pouco dessa característica, ele foi me estimulando. E outras pessoas foram regando essa semente da curiosidade. Então, acho que essa é uma característica que me define bastante, assim, curiosidade. Para além disso, porque a gente não é só... A gente veste tantos papéis, né? O papel de irmã, o papel de companheira de trabalho, ou de companheira amorosa de alguém. Enfim, a gente tem múltiplos papéis. Mas esses papéis não definem a gente, né? Então, quando vocês me fizeram essa pergunta, quem é a Juliana, ou por onde que a gente começa, né? A gente tem a tendência a entender que função que eu exerço na sociedade ou no meu trabalho, e a gente é mais do que isso. Então, acho que eu começo com a curiosidade. Essa curiosidade também foi me levando a fazer essa leitura do mundo a partir da minha paixão pela biologia, que também foi um toque que meu pai me deu nas nossas conversas. Ele falou assim, bom, Juliana cresceu gostando muito de movimento, esportes, então ao redor na família tinha sempre um papo assim, ou vai fazer educação física, que gosta muito de atividade de esporte, ou vai fazer medicina, era o clássico. E a minha família era toda formada ali na área burocrática, da advocacia, isso de alguma forma não colava para mim, não tinha aderência, embora eu carregue essa fundamentação do direito argumentativa, né, das leis, estão aqui, estão na raiz, eu sei que elas permeiam aqui a minha formação. Mas foi nesse processo que bateu a hora ali do vestibular, e agora? O que eu faço? Não sabia. Uma coisa eu tinha certeza, eu queria rodar o mundo e conhecer coisas. Mas como é que a gente faz? Isso não é profissão, né? Pelo menos não. Hoje a gente já tem os nômades digitais, né? Mas hoje a gente não tem essa... A gente não tinha essa coisa concebida, assim. Dá para rodar o mundo, trabalhar de forma remota com qualquer coisa e você vai viajar o mundo. Não tinha isso. E aí eu comecei a entender que a ciência poderia ser uma grande porta. Então sempre rodou na minha cabeça desde cedo. E eu me lembro de conversas com a minha irmã que ela fala, eu sonho em casar e ter 2 filhos. Ela conseguiu um casalzinho, tá casada. Aí, Fabi, se tiver aí por aí, né, com meus dois sobrinhos lindos, Luiz e Lucas, mas eu não, eu sempre quis fazer mestrado e doutorado e eu nem sabia o que era isso. Então, essa coisa da curiosidade, do conhecimento foram me movendo. Ao mesmo tempo, por conta do meu pai ter vivido os seus próprios questionamentos, né, sobre o que é Deus, como é que eu me relaciono com a fé quando eu atravesso situações, né, difíceis ou adversas na sua estrutura familiar ali, ele, de algum momento, encontrou a doutrina espírita e isso foi ajudando ele a encontrar o norte. E eu acho que eu também. Em especial, depois que meu pai faleceu, essa coisa da saudade dele, das discussões filosóficas, me reaproximou demais da doutrina, ao ponto de eu chegar
na casa de Pedro e Nair, que é a nossa grande casa, né? Que abriga aí todos os caravaneiros, que fica ali no Merna, pela Tavares, para quem não conhece. Ali é o nosso cantinho de amor, assim. Quando a gente se encontra ali é sempre uma festa. E a partir dessa saudade eu fui buscar e acabei parando ali no centro e fui retomando esse contato. E aí descobri que tinha muita coisa que já estava efervescente que eu não tinha me dado conta, assim. Então é isso. Juju é uma pessoa curiosa, muito conectada com as questões que acontecem no mundo, porque eu acho que a gente veio para o planetinha Terra por algum motivo específico e precisa encontrar o caminho, mas porque eu acho que o mundo não tem fronteiras. A gente delimita territórios por questões geopolíticas, mas é a mesma água, é o mesmo ar, é a mesma terra, é a mesma casa. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade comum de cuidar do planetinha azul que nos abriga. Topíssimo, top demais. E também, pessoal, Juliana, uma coisa que me deixou assim muito intrigado, assim que eu falei, rapaz, que coisa maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu acho que é pertinente, muito bacana. Um pouquinho sobre o trabalho que você faz com a Planet, sobre a questão do cicloturismo, da natureza. Eu acho muito importante, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, já que a gente vai falar do brabo, do criador, do pai, do brother. Falar também sobre formas de cuidar, né, daquilo que ele fez. Pô, o cara gastou tanto tempo, tanto cuidado ali, né? Então, pô, como a gente pode ajudar, como a gente entra em contato com esse trabalho que vocês fazem, como que a gente chega até vocês e sobre o que se trata. Tá bom. O Planet, carinhosamente, é um acrônimo para Instituto de Planejamento Estratégico de Transporte e Turismo. E o Planet está ali numa brincadeira em inglês, porque a gente queria ser global no sentido do planetinha de trocar ideia com outros pesquisadores e praticantes que trabalham essa faceta da interface, do transporte, da energia e do meio ambiente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que atender esses três pilares, né? O desenvolvimento econômico, social e o ambiental. Nessas interfaces que a gente encontra os caminhos para o desenvolvimento sustentável. O Planet é uma continuidade de um grupo de pesquisa que nasceu no Programa de Engenharia de Transporte da UFRJ, que eu fiz parte ali na minha parte de formação de mestrado e doutorado, faz uma década praticamente dedicada a esse núcleo, e foi onde eu consegui fazer uma ponte entre a minha memória afetiva do uso da bicicleta, que também foi meu pai que me ensinou, e a bicicleta virou uma ferramenta de expandir fronteiras da mente, do território que eu consegui alcançar. Então eu aprendi a andar de bicicleta em Itacuruçá, na região da Costa Verde aqui do Rio de Janeiro, do município ali, distrito, né, de Mangaratiba. E ali, depois que eu passei a andar de bicicleta, eu acho que eu nunca mais parei. Dali eu fui conhecendo tudo em volta e isso foi me dando esse contato da mobilidade, do deslocamento, dessa liberdade associada a essa busca por natureza e conhecimento. Eu acho que isso permeou tão fortemente em mim que nunca mais saiu. E depois do falecimento do meu pai, eu queria fazer mestrado, né, como eu disse, mas eu já tinha me namorado pela minha companheira, que está comigo há 15, 16 anos, a Mila, e a gente foi morar junto e logo depois eu voltei a usar a bicicleta com força para ir para o trabalho e nunca mais, depois dessa época, uma tomada de decisão profissional foi ausente de presença da bicicleta como objeto de estudo, como ferramenta e como tudo. E foi isso que me levou, inclusive, lá para o programa de mestrado. Eu fui não sei se dá para vocês verem, mas eu vou ter que buscar, né? Porque senão a gente não tem referência importante. Já que a gente está buscando história, em 2010, talvez, tinha um lançamento desse livro que chama Bicicleta, a Cara do Rio. Juntava um político, que era o Júlio Lopes na época,
junto com o Zé Lobo, que é diretor da Transporte Ativo, uma organização sem fins lucrativos, e o Cláudio Santos, que na época era o presidente da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro. Essas três cabeças montaram esse livro, entendendo que a bicicleta também permeava o desenho da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a orla, e como é que o seu uso vinha crescendo ao longo do tempo. Eu estava nesse evento, e aí eu já conhecia o trabalho do Zé Lobo, e ele falou assim, olha, vai ter um evento lá na universidade e eu não vou poder ir, você quer ir no meu lugar? E esse evento foi um evento que explodiu minha mente completamente, porque ia acontecer lá no programa de engenharia de transporte e convidava as pessoas a discutir a bicicleta, como ela era usada no mundo todo. Então, quando eu cheguei no auditório, tinha gente da Oceania, da Índia, de todos os continentes, falando sobre bicicleta, essa conexão com a natureza, desenvolvimento urbano. Eu literalmente pirei. Eu falei, é para cá que eu tenho que vir. E aí eu fui caçar como é que eu chegava lá. E por chamem de coincidências, sincronicidades, eu fui visitar a minha madrinha numa bela tarde de domingo, bati na casa dela e a sobrinha dela estava imprimindo a sua dissertação de mestrado, adivinha no programa para onde eu queria ir. E ela estava fechando o seu trabalho e ia morar na Suécia, ia deixar toda a carga de livros, conhecimentos, estava doando. E aí foi a minha deixa, né? Me entregaram de bandeja a possibilidade de ir para o lugar onde eu queria. As portas se abriram de alguma forma, né? Cabia a mim fazer a minha... A presença de Deus. E aí eu consegui chegar no programa. E a partir daí tomei contato com esse núcleo de pesquisa, porque meu orientador, né, meu co-orientador faziam parte desse grupo, mas o programa estava um pouco meia bomba, porque esse grupo de pesquisa, quando eu cheguei, estava numa fase em que os professores estavam em troca, né? Estavam se aposentando, não tinha gente para tocar. E aí eu e o Luiz, meu grande parceiro, Luiz Saldanha, que toca o Planet comigo, junto com outros amigos, chegou da área de turismo. A professora dele também super incentivou ele na área de planejamento. E a gente foi convidado a escrever um livro. A gente não se conhecia presencialmente. Essa professora juntou a gente via Skype, então a gente se encontrava semanalmente, 7 horas da manhã. E a gente descobriu o cicloturismo como uma grande paixão comum minha e dele. E a partir daí a gente começou a desenvolver esse capítulo, que era um estudo de caso sobre o potencial do cicloturismo no estado do Rio de Janeiro. Isso foi em 2015. Nunca mais a gente parou. Daí para frente, foi só desenvolvendo até que a gente chegasse hoje no Observatório do Cicloturismo, né, que é um programa permanente que a gente tem, vinculado ao desenvolvimento do cicloturismo no país, e que a gente, estrategicamente, a cada 2 anos, roda o encontro para o desenvolvimento do cicloturismo e vai juntando pensadores, pesquisadores, gestores públicos, organizações da sociedade civil interessados nessa conexão. Como a bicicleta pode ser ferramenta que, ao mesmo tempo, permite a valorização do turismo em áreas naturais ou em áreas urbanas, como um grande atrativo, né? E, ao mesmo tempo, a partir dessa tomada de conhecimento, a gente começa a costurar oportunidades de entender. Temos belíssimos biomas, com uma biodiversidade incrível, cultural, regional. Por que não se apropriar disso para impulsionar o que a gente está falando aí dessa agenda de desenvolvimento sustentável, com 17 objetivos do desenvolvimento e suas metas. Então, o Planet trabalha bem nessa frente, que é essa interface ali, e cidades sustentáveis, combate a mudanças climáticas, preservação e conservação de áreas naturais e saúde e bem-estar, né, que é o desafio 3, ali, o objetivo 3. Coisas brabíssimas, brabíssimas, maneiro demais. Eu fiquei apaixonado assim que eu vi, porque
Primeiro porque eu gosto muito dessa questão de meio ambiente, eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar agora, sobre o que é Deus. Né? Eu acho que, para mim, eu sempre disse isso, uma das formas que mais me aproximam do que eu entendo como Deus é o meio ambiente, é a natureza, são esses assuntos sustentáveis, e também o turismo, porque, né, pô, dediquei muito ao turismo, graças a Deus, foi maravilhoso, formatura veio, então eu gosto muito, 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 muito mesmo. Então, parabéns pelo trabalho. Se o pessoal que quiser acompanhar Planet com dois T's no final.com.br, vocês podem ficar por dentro de tudo lá. E agora que o bicho vai pegar, nós vamos começar a falar do Bravo, dele, que se estiver me ouvindo, né, garante meu lugar aí no plano de regeneração aí, estamos juntos. Né? Deus, pessoal, Deus sob a perspectiva do Espiritismo. Lembrando que é sob a perspectiva do Espiritismo, né? Claro, se vocês estiverem assistindo, forem de outra religião, tiverem outra perspectiva, estamos de portas abertas para recepção de comentários, recepção dos seus pontos de vista. É muito bom porque engrandece ainda mais tudo isso que está sendo conversado aqui, né? E se tiver para adicionar, é sempre uma adição, é sempre um complemento, é sempre agregador de valor. E vamos lá para a primeira pergunta. Está preparado, Jean? Acho que sim. Ah, se acha que sim, tá bom. Se me perguntassem isso, eu ia falar, pô, cara, quer que eu responda a sua sinceridade ou você quer que eu... Então, vamos lá. Para a gente começar, né, com aquela bugada no cérebro, tela azul. Na concepção espírita, o que seria Deus, né? A gente tem algumas concepções em várias formas de mídia, principalmente, ainda por sermos seres humanos, a gente tem a necessidade de tentar colocar em imagem concreta, assim, a maioria dos conceitos, né? E Deus não foge disso, né? E a gente vê, eu já vi Deus metaleiro, eu já vi Deus de qualquer forma aí, tem o Deus dos Simpsons. Para o Espiritismo, o que é Deus? O que seria? Nessa concepção, né, é a pergunta que abre uma das obras básicas de Kardec, né, compilada por Kardec, é o Livro dos Espíritos, e a primeira pergunta do capítulo 1 é justamente essa: o que é Deus? E aí, acho que dá uma bugada a mais, né, porque muito diferente das outras correntes religiosas, essa é uma resposta curta, muito direta, mas que faz a gente refletir um bocado. Ele diz lá o seguinte: olha, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente pode, como espírita, repetir essa resposta ad infinito, mas começar a se debruçar sobre ela para refletir como é que isso dá uma forçada no seu sistema a pensar e conceber Deus de uma forma diferenciada. Tá, Deus não é alguém, não é uma pessoa, é uma inteligência. Então, se é uma inteligência e ela é a causa primária de todas as coisas, ela vem antes, inclusive, da nossa própria concepção como criador, e a gente é a consequência, a criatura, a coisa começa a ficar um pouco assim, e agora? Porque as minhas referências, né, estavam um pouco ali naquele misticismo. Será que Deus é a barba branca? É preto, é branco, é homem, é mulher? Não tem isso, né, no entendimento do Kardec, a partir das respostas dos espíritos. Porque você que está nos assistindo ainda não está familiarizado com a doutrina espírita foi um compilado, um exercício filosófico, científico, metodológico, que estruturou uma base de perguntas pertinentes, que foram trocas que aconteceram entre encarnados, nós que estamos aqui como pessoinhas, e os seres viventes em outros planos, em outras dimensões. Temos filmes discutindo Deus existe, Deus não existe, temos milhares de cientistas e concepções, mas a grande questão é, mesmo que você seja um ferreu atenho,
muito, assim, muito apegado a essa concepção, talvez mais materialista da vida, se você se debruçar muito profundamente, certamente tem questões que não são respondidas. Pelo menos você não consegue não provar a não existência de Deus. Ainda dá muito trabalho, né? Então, é muito legal a gente pensar nessa pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, de fato, há um processo de criador aqui. Eu defini o papel de Deus, criador. Enquanto eu nem estava concebendo, tendo cognição, já existia, já tinha criado tudo que existe. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, tem na Bíblia, né? Deus criou o mundo em 7 dias. 7 dias, minha gente. Vamos lá. Cientificamente, impossível conceber tamanha complexidade. Pensa só nos sistemas biogeoquímicos. Pensa só no seu corpinho. Como é que ele trabalha? Será que o acaso seria capaz de explicar tudo isso? Tenho lá minhas dúvidas. Então, vamos deixar aqui. O que é e não quem é Deus? A pergunta é o que é e não quem é Deus. Fala, Thiago. E ele ainda deu uma descansada, né? No último dia ele falou, rapaz, tá brabo aqui, o bicho tá pegando, 7º dia, vou... Tá bom, acho que já, né? Botar a mãozinha... Eu imagino a ideia do Simpson, né? Dele com a mãozinha na cintura falando, rapaz, 7º dia já tá bom, né? E deu uma descansada, né? Pois é, né? Que é a aproximação da concepção humana, mais do que isso, né? Então é interessante a gente ver que desde o início a gente tenta aproximar Deus de uma concepção humana, quando o Criador tem a necessidade de meio que no último dia ele dar uma pausa para descansar, né? A gente repete muito, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí vocês perguntam, imagem e semelhança? Mas eu não sei que imagem é essa. Qual é a minha similaridade? É um humanoide, né? Porque aí, de novo, a gente volta nesse loop. Mas a pergunta que inteligentemente Kardec faz não é quem é Deus, é o que é. E aí essa causa primária começa a criar novas oportunidades da gente se aproximar do Criador, mas tentar observar, estabelecer uma relação a partir da sua criação. E aí, o que é a sua criação, né? Eu estou inserida dentro dessa criação, eu sou parte integrante. Mas tudo que nos cerca, né, também é. E aí eu preciso estabelecer relação com tudo que me cerca. E essa interdependência é um valor interessantíssimo da vida. Também. É muito interessante, né? Porque, igual o Raoni falou com a gente também que tem uma página sobre o espiritismo, é muito interessante porque a gente tem muitas das vezes aquela síndrome do filho único. Então a gente tenta aproximar muito das nossas concepções, né? E acaba que a gente fala, é assim, né? É assim porque na minha mente é assim. Então muitas das vezes, né? Principalmente se abordando na questão sobre Deus, a gente tenta aproximar o máximo, né? Com a nossa concepção, porque a gente ainda tem aquela questão de meio que nós somos o centro do universo e muitas das vezes a gente acaba associando a esse ponto de vista puramente humano, né? E é muito interessante quando a gente para pensar, porque justamente Kardec fez a questão já perguntando o que é Deus. E acho que uma coisa bem legal que você falou que dá um senso de coletividade muito bacana, né? Que já faz a gente criar uns pensamentos bem legais, é que tudo, né, partiu do mesmo princípio, né? Isso dá um senso de irmandade, fraternidade muito forte, né? E é muito interessante pensar por essa forma, porque já leva a gente a refletir sobre diversas coisas, como a gente lida com determinadas coisas, né? Então, é bem bacana isso. E, pessoal, se vocês quiserem, fiquem à vontade lá, o Livro dos Espíritos, como a Juliana falou com a gente, está lá. E já começa com essa pergunta que Kardec já falou. Eu vou começar daqui porque eu sou bravo, quero saber quem é o bravo.
e já fez essa pergunta, já mandou na lata, né? Muitas das vezes, né, igual eu estava comentando, a gente tem associação da obra, né, e do seu artista, né? E como eu disse, eu gosto muito da questão da natureza. Eu acho que Deus, para mim, é um momento que estou lá no meio das plantinhas, só vão, os passarinhos cantando, os mosquitos me mordendo. Eu falo, Deus está aqui, está presente, né? E como Deus se relaciona com esse aspecto da natureza, né? E como nós, seres humanos, nos associamos a tudo isso, esse senso de fraternidade. Existe uma responsabilidade, a gente estava falando a questão da Planet, né? Sobre essa questão de sustentabilidade, de cuidado com aquilo que Deus fez. Existem responsabilidades colocadas sobre nós a partir dessa relação entre homem e natureza? Essa outra pergunta que a gente se esquiva um pouco, né? Pensar que, como eu sou parte integrante da criação, eu não posso terceirizar o meu cuidado. De alguma maneira, eu preciso fazer a parte que me cabe nesse cuidado. E aí é um cuidado em múltiplas camadas, né? De novo, a gente falou de interdependência. Como há uma relação intrincada entre todos nós, ou seja, há uma rede realmente de conexões entre sistemas, entre seres vivos, entre ecossistemas, que se permeiam e se retroalimentam mutuamente. Então, Lavoisier já dizia, né? Na natureza nada se perde. Tudo vai se transformando, nada se cria, tudo se transforma. Esse nada se cria é que a gente parte do princípio de que há um Criador. E esse Criador criou o que a gente conhece. A partir desse momento, nós, quando aqui chegamos, vamos gradativamente tomando conhecimento e se apropriando dessas relações no sentido de aprimorá-las. Então, a gente também tem esse entendimento do Espiritismo que o desenvolvimento intelecto, moral do indivíduo passa naturalmente por um trabalho evolutivo. Evolutivo no sentido de desenvolvimento dessas duas grandes forças que ajudam a gente a compreender quem eu sou, qual é o meu papel nessas interações, que a proposta, né, é que a gente seja cada vez mais fraterno, solidário, respeitoso, né, cuidadoso. Então não tem como a gente deixar o mundo melhor para a próxima geração se nós não trabalharmos no nosso próprio desenvolvimento. E aí a autorreforma, né, a reforma íntima, tão proposta pela doutrina espírita, ganha uma luz mais forte de sentido, né? Com toda certeza, né? É muito interessante, igual você falou, esse senso de coletividade, né? Como a gente pensa nas gerações futuras, nos leva a pensar, né? Quando a gente começa a perceber alguns detalhes, se aprofundar em alguns temas, é interessante porque a gente enxerga o nosso papel nisso tudo, né? E da mesma forma, quando a gente pensa na criação divina, igual você falou, né? Nós somos parte disso também. E diversas coisas são, mas nós também somos. Nós começamos a pensar de uma forma um pouco mais coletiva e, ao mesmo tempo, nós levamos em conta o nosso desenvolvimento individual e o papel dele nisso, né? Então é interessante porque o que é muito diferente do egoísmo, quando seria só pensar no desenvolvimento individual sem levar em conta os ganhos coletivos, né? Então é muito bacana isso, tá vendo, pessoal? Aí, ó. Falei que a Juliana era maneiríssima, era brabíssima. Já está começando a dar uns bugs aqui na mente. Se eu parar de falar do nada e ficar com a boca aberta olhando para a câmera, é por isso. O cérebro aqui já está queimando os neurônios. Mas são coisas que são muito interessantes, porque nos levam realmente, né, a falar sobre Deus, um assunto que sempre leva a gente a rever o nosso papel aqui nessa sociedade, nossas atitudes e como a gente lida com diversas coisas, né? E agora, Juliana, falando nesse aspecto, né, de Deus, mais uma vez, nosso bom velhinho barbudo, camarada, sentadão lá no trono, de boaça lá com os anjinhos. A gente vê, né, muitas das vezes, a imagem de um Deus vingativo, um Deus punitivo, retratado
em algumas passagens da Bíblia, principalmente. Ao mesmo tempo, né, do nada, ele passa para um Deus amoroso, um Deus justo, pura bondade, né? E aí, uma coisa que eu me pergunto é o que muda, né, causa essa mudança de percepção. Uma hora ele é bom, outra hora ele é ruim, outra hora ele tá bravo, outra hora ele tá tranquilo. E aí, uma coisa que sempre eu fiquei pensativo, né, e aí, tendo essa questão me preparando para a live aqui, veio novamente isso. Será que dá por causa dessa mudança cultural que a gente vê, por exemplo, ao longo do tempo, relacionado a questões de crença mesmo, os gregos, os nórdicos, romanos, egípcios, tinham as suas concepções de Deus, tentavam, dividiam, né, as suas personalidades, digamos, e aí no final juntou tudo em uma coisa só. O que causa essa mudança de perspectiva sobre Deus? Opa, tô aqui, vocês estão me ouvindo. Tem um marco importantíssimo, que independente da crença religiosa de cada um de nós, há um fato que acontece no planeta Terra, que é conhecido de todos nós, que é a passagem de Jesus na Terra. Então ele divide a história do mundo entre antes dele e depois dele. Isso me soa muito sinérgico com a mudança ali do pensamento do Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Então, Jesus, quando chega também trazendo a boa nova. Que boa nova é essa? Ele, como um espírito evoluído, encarnado como ser humano, e aí sim, muito próximo de nós. Então, essa figura é muito mais próxima. Então, estabelecer um relacionamento íntimo com Jesus nos permite chegar muito mais próximo de Deus, no sentido da concepção do que é possível para um ser humano evoluir. Porque você tem um personagem que passou para a Terra, personagem, né? Personagem porque é um ícone na história, mas um ser vivente real, que como nós, encarnou no mesmo corpo e que foi capaz de propagar uma mensagem, que é essa mensagem de que Deus é pai. Na concepção popular, Deus é pai, não é padrasto, né? Da onde que vem essa concepção? Essa persona que a gente chamou de Deus, né? Era essa concepção arraigada de todo desse caldo histórico-cultural da evolução do mundo. Então, as sociedades tinham essa coisa do panteísmo, não entendiam necessariamente como é que o mundo foi criado. A gente vai tentando achar explicações que façam sentido a cada época, e o entendimento que a gente tinha é que existia essa relação de dominação e punição. Lembra da imagem e semelhança de Deus? Se eu quero ser a sociedade dominante, eu preciso ter alguém que me impõe determinada norma ou regramento pela força. Isso se reflete nos deuses, nas concepções que nós tínhamos. Então, o Velho Testamento retrata muito sobre isso. Mas tem uma outra coisa interessante, pela perspectiva doutrina, que é o nosso grande foco aqui, é que a gente não pode esquecer que nós estamos num processo contínuo de melhoramento. O que eu quero dizer com isso? Que o planeta se aprimora a cada ciclo. E aí nós temos ciclos geológicos, das eras geológicas. Nós temos os ciclos de desenvolvimento das eras, dos marcos sociais, né? Nós temos marcas dos tempos em termos de desenvolvimento de ecossistema. Enfim, nós temos diversas etapas que foram aprimorando para que a gente se acomode no planeta que a gente está hoje vivendo. Então, essa interação mútua, né, de interdependência. Eu estou aqui como co-criador, né? Eu não passo ileso. Eu ajudo a co-criar. Isso é um reflexo. E aí, nessa concepção Velho Testamento e a chegada de Jesus, há um momento em que se estabelece uma crise. E a gente sempre passa por grandes crises, a gente está passando por outra. Que ajuda a gente, como dizem os orientais, de que crise e oportunidade são faces da mesma moeda. Não com uma concepção rasa de meritocracia, mas em que sentido? De que a crise impõe uma nova visão. Há de se buscar alternativas porque a anterior já não funciona mais. Ou porque aquilo não cabe em função da evolução de que já se conseguiu, não é justo,
não partilha, não divide, os recursos não chegam para todos, se percebem desigualdades, disparidades, e aí se começa a buscar uma nova via. Então há uma divergência inicial para uma nova convergência. É assim que nascem os processos de inovação, né? Onde a gente diverge no caminho, encontra novamente já com uma nova concepção, um novo processo de aprendizado. E nessa frente chega Jesus com uma proposta completamente diferenciada, dizendo assim: eu já consegui estar tão conectado com essa inteligência criadora que eu formo uma unidade. E aí, na questão do Livro dos Espíritos, eu não sei se é 602, mas lá diz que tudo tende a encadear-se no universo, né? Ou seja, tudo tende a uma unidade. Essa unidade solidária, harmoniosa, que quando funciona, cria uma estabilidade. E a instabilidade começa a vir nesses momentos mais de crise, né? Onde as coisas não estão se encaixando. E essa concepção da Boa Nova que Jesus traz, ele configura isso. Ele diz assim: mas que olho por olho, dente por dente é esse que vocês estão vivendo, gente? Peraí, eu já entendi, não é por aqui o caminho, vocês vão sofrer muito mais por aqui. A ideia é outra. Vamos tentar ampliar a nossa perspectiva, dar um zoom out dos probleminhas do cotidiano aqui e tentar entender isso por uma perspectiva maior. Então ele foi um grande mestre nessa arte de ampliar as perspectivas, né? E vai começando a identificar colaboradores que não eram perfeitos, prontos, mas que poderiam, na sua potencialidade, colaborar na propagação dessa boa nova. Então, essa boa nova traz esse entendimento de que Deus é benevolente, misericordioso, sempre bom e justo. Então, ele olha todos os seus filhos, independente de classe, cor, religiosidade, orientação sexual, e a gente pode ir longe aqui, como iguais, de verdade, e não na concepção de que há a necessidade de uma dominação pela força sobre o predomínio, onde há fracos e fortes, né? Onde há dominados e dominadores. Essa dualidade começa a criar uma fissura, onde todos nós, como filhos de Deus, suas criaturas, somos merecedores desse amor infinito que nós ainda desconhecemos. E aí Jesus vem exemplificar na sua caminhada que é possível fazer de outro jeito. Não tem aquela virada que diz dar a outra face. Dar a outra face não é porque você apanha você vai virar a cara. Não, não é isso. Há um outro jeito, há uma nova maneira de dar uma resposta, mesmo quando o mal ou a adversidade te encontra. E ela não é necessariamente nessa perspectiva da vingança, do ódio, da segregação, de criarmos muros. Ela passa por uma outra concepção. E é muito bacana porque a gente vê, né, principalmente nesse caso de Jesus, é algo sempre impactante, porque, como você disse, né, ele veio a nós, dessa vez, igual você falou, né, um ser ali que optou por vir como nosso semelhante, né, para justamente nos mostrar, é possível, né, e principalmente essa questão dos colaboradores dele, eu acho que impacta bastante, porque a gente vê que não é necessário ser perfeito, né? É claro, ser perfeito é um objetivo, é bacana, é legal, mas é interessante que nos traz essa concepção de que a hora é agora, né? A gente tem tudo que é necessário, é uma frase de Joana de Ângeles, né? Que a nossa atual existência é rica no que a gente precisa. Então, eu acho muito bacana porque Jesus nos mostrou isso, né? Jesus nos mostrou esse caminho. E justamente impactou muito, 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 muito mesmo quando a gente para pensar, quando a gente para ver, né? A trajetória toda de Jesus por aqui. E quando a gente para pensar, foi uma trajetória relativamente curta, e isso eu acho que engrandece ainda mais. Olha o que ele fez em tão pouco tempo, o que ele ainda está fazendo, né? Porque até hoje são coisas que continuam tendo o seu efeito, né? Então, é muito, muito bacana, muito interessante, pessoal. E mais uma vez, como foi
trazido aqui. O Livro dos Espíritos está aí, tem diversas questões, tem diversas respostas que podem agregar valor realmente em vários questionamentos que a gente tem e podem gerar outros questionamentos. São reflexões que geram reflexões e é sempre bacana, né? Como a Juliana disse, a gente tem aquele, no nosso fundo, aquele bichinho que está falando assim, vai lá, procura, pergunta, vamos, 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 vamos. Então é muito interessante procurar diversas fontes. O Livro dos Espíritos está aí, né? Como essa fonte bacana também. E lá no Livro dos Espíritos, o tio Kardec, né, Kardecão, fala sobre uma coisa também que é muito, muito bacana e eu acho que é interessante nessa perspectiva sobre essa questão de Deus, igual você falou, principalmente nesse aspecto, eu vou dizer até um pouco de bipolaridade. Uma hora ele está tranquilo, uma hora ele está punitivo e vingativo, uma hora ele está calminho, outra hora ele está nervoso. E como que a lei de causa e efeito, né, como Kardec aborda no Livro dos Espíritos, é abordada um pouquinho, se eu não me engano, no Evangelho, ela vem aí para também contribuir para esse debate, né, dessas perspectivas sobre Deus. Né? Como que essa lei de causa e efeito acaba impactando um pouquinho nisso? Bom, eu acho que essa, talvez se a gente tiver mais ligado em ciência, a física ajuda a gente também a explicar. Para toda ação existe uma reação de igual intensidade, proporção e sentido. O que a gente quer dizer traduzindo no modus operandi da vida cotidiana? Qualquer ação tem resposta, porque as nossas ações têm interação com o outro. E o outro é diferente, né, de concepção, né? Somos indivíduos, logo não pensamos da mesma maneira, somos muito particulares, temos experiências muito diversas. Então, essa relação não é necessariamente de punição, mas de criar essa noção de responsabilidade. Ou seja, eu sou um ser vivente, tenho recursos que me foram concedidos junto com a minha vida, e a partir do meu desenvolvimento como indivíduo, da infância à fase de envelhecimento até que a gente desencarne, cada uma dessas fases exigem compreensões diferenciadas ou deveriam fazer com que a gente avançasse nesse entendimento. Então, não tem essa questão de punição. Existe naturalmente uma ação e a consequência decorrente dessa ação. Juliana, mas é sempre mais complicado conceber isso porque dá mais trabalho para pensar. Né? A gente não pode mais terceirizar. A partir do momento que a gente mergulha nessas questões, a gente fala assim, caramba, eu tenho responsabilidade. E eu tenho responsabilidade sempre, porque eu sou coparticipante. Eu fiz parte daquela interação. Então, eu tive um papel, uma função. Ainda como espectador, né? Se eu for mera e unicamente espectador, no mínimo eu preciso observar aquilo de longe e tentar entender, diante dos valores que eu já abracei, aquilo que significa. E a gente não está falando de julgar quem quer que seja, a gente está falando de ação, pura simplesmente. Aquilo está dentro de um valor. E aí outra parte do Livro dos Espíritos que eu gosto muito mesmo é sobre a classificação do que é o bem e o que é o mal. A gente tem 1000 teorias, mas, de novo, é uma resposta direta, mas não ausente de insumos que provocam a gente no sentido de a gente compreender isso mais profundamente. Diz que o bem é tudo que está em harmonia com as leis de Deus. E o mal, ao contrário, é tudo que está em desarmonia. Então, se há um mal decorrente de algum tipo de ação, é porque, de alguma forma, eu me desalinhei, eu me afastei dessa lei divina. Mas a grande pergunta que fica para a gente é, se eu não me debruço, curiosamente, não estabeleço uma relação, não quero conhecer quais são as leis da criação, e a gente está falando que as leis da criação estão inseridas em toda a obra da criação, e a gente está falando especificamente, a natureza ajuda muito a gente a se aproximar, né, dessa inteligência criadora, a estabelecer essa relação. Como é que eu vou
estabelecer o que me aproxima e o que me afasta dessa lei. Porque se eu não tenho referência, eu não me debruço sobre isso, é mais difícil da gente estabelecer. Então a gente fica com essa relação distante. Ah, Deus. Ah, dizem para mim que Deus aí é a inteligência criadora do universo, mas que diferença está fazendo? Como é que eu percebo isso? Como é que ela inunda a minha vida? Como é que eu me aproximo e de alguma forma, me aproprio dessa inteligência amorosa para que eu me harmonize com ela? Ou eu vou só viver em desarmonia e deixa para lá? Vale a pena viver de forma dissonante em vez de buscar algum tipo de harmonia? E realmente, quando a gente passa, igual você falou, né, a tentar ter uma consciência maior das coisas, a aprofundar um pouquinho mais as coisas, não ficar só na parte superficial, isso faz toda a diferença sobre o conhecimento, né? Porque, justamente, tá lá escrito, Kardec perguntou, o que é Deus? Tá lá no livro dos Espíritos, Deus é isso, isso, isso. Se você não fala, poxa, vou tentar entender isso aqui, vou tentar ler de novo, aí você lê, aí você fala, pô, peraí, agora você falou de uma forma diferente comigo. E aí você vai atrás, igual você falou, sobre a questão da inteligência, sobre o fato de ser soberanamente justo e bom, e o fato de você compreender que existem, digamos assim, uma forma de conduta e você ir atrás do porquê que existe essa forma de conduta, de onde vem essa forma de conduta. E aí a gente justamente acaba esbarrando nessa lei de causa e efeito, e é muito importante porque justamente nos leva a repensar os nossos atos a partir do princípio que a gente sabe que para cada ação tem uma reação, para cada atitude que nós fazemos tem uma consequência. E fica muito evidente a gente perceber que algumas trazem coisas mais proveitosas ou menos proveitosas no sentido de um aspecto moral, né? Porque a gente tem a tendência também, né, de imaginar, uma coisa é boa quando me traz algo que eu quero, uma recompensa bacana, quando me traz muitas das vezes dinheiro, quando me traz relacionamento, mas é muito interessante, principalmente falando sobre Deus, Jesus, essas coisas, que aí volta um pouquinho naquilo que você falou, né? Tinha um pouco a gente daquela concepção puramente humana, que a gente tem de tentar imaginar coisas somente nessa perspectiva humana, e eu acho que é muito importante também a vinda de Jesus aqui, né, que nos passa a trazer uma perspectiva moral também. Né? Igual você falou sobre a questão do virar outra face. Né? É uma perspectiva moral que vai muito além dessa puramente humana, né? E nos traz outras formas de oferecer, outras formas de receber, outras formas justamente de responsabilidade, né? De crescimento. Então, é bem bacana isso. Eu acho que é algo assim que fica com todo mundo. Eu acho que por isso que eu gosto de conversar sobre esse assunto. Tá vendo? É muito maneiro. A gente começa a enxergar o mundo de outra forma. É muito legal. E uma coisa que a gente também tem, igual você falou, né? O criador, né? E as morais do criador, e que elas estão entranhadas, encadeadas na gente, para que a gente é criação, né? Ele está em tudo. E nós temos a nossa consciência, né, que parece sempre ter, né, essa conexão com esse ser além, com esse por brabíssimo, né, que está, digamos assim, acima da gente, que está zelando por todos. E, na sua opinião, é claro, por que a gente vê na sociedade esses indivíduos, muitas das vezes afastados, ou que ainda não buscam conhecimento desse Deus e ainda são meio que não buscam seguir o caminho de Deus, justamente, que a gente está conversando? Por que a gente ainda vê esses casos acontecendo, sendo que Deus está entranhado dentro de toda a criação, ou seja, de todos nós? Não sei se tem uma resposta única. Eu vou tentar buscar aqui uma claridade para. Bom, eu posso falar por mim, única e exclusivamente, mas o que nos ajuda, o que me ajudou
nessa aproximação, sem dúvida nenhuma, é essa possibilidade de maravilhamento que eu tenho cada vez que eu me coloco em contato com a natureza. Para mim, a natureza é sinônimo de Deus, de criação. E essa conexão, para mim, é muito potente. Agora, para as outras pessoas, pode ter milhares de situações, né? A gente acredita que nós não vivemos essa experiência e que ela se encerra por si mesma. Nós já tivemos experiências anteriores aqui no planetinha, vamos continuar, se Deus quiser, tendo mais algumas, né? Ajudando o mundo a fazer a sua transição para o mundo de regeneração, saindo desse mundo de provas e expiações. Mas, de qualquer forma, se há interesse, curiosidade que eu falei em mim, sobre como as coisas funcionam, isso de alguma forma, mesmo que eu viva as atribulações da vida, eu vou me questionar. E esse questionamento natural faz com que a gente busque caminhos. E esses caminhos sempre vão, de alguma forma, levar alguma resposta que alimenta, produz algum tipo de consolo. Né? É uma busca genuína. E como há providência divina cercando todos os indivíduos, quando eu tenho uma busca honesta, sincera e que está, né, colaborando com o meu desenvolvimento intelecto-moral, naturalmente se estabelecem novas sintonias que podem abrir portas e te ajudar a encontrar caminhos no sentido de estabelecer essas relações. Mas a gente vive num mundo que, naturalmente, há muito mais distrações, né? No sentido de que eu me afaste do meu interior, que eu só olhe para o exterior. Isso dificulta o estabelecimento dessa conexão naturalmente, porque eu sou convocado a lidar o tempo todo com coisas que me distraem do que é de fato importante para cada indivíduo. E aí, boa parte das vezes, a gente começa a perceber que há um esvaziamento de sentido, porque a vida é só simplesmente comer, dormir, trabalhar, ter algum tipo de mínimo de prazer, e é isso, e eu vou viver nesse ciclo sem fim, e aí a gente vai colocar uma imagem aqui como uma rodinha de um hamster ad infinito rodando sem para nenhum lugar. Para mim não faz sentido. Eu preciso de algo mais, né? A minha curiosidade me move em outro sentido. Então, o que a gente percebe, e aí são evidências de novo, é que essa interiorização do indivíduo, e aí tinha uma propaganda que eu acho que era da Globo, não sei, mas foi muito inteligente e me marcou, que diz assim, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Então, quem eu sou? Para onde vou? O que eu vim fazer aqui? Deve existir algo mais do que só viver nessa rodinha? Provoca uma interiorização, ou seja, eu me fecho para o que é externo e passo a me preocupar com o meu desenvolvimento como indivíduo. E qual é a parte que me cabe de corresponsabilidade com a criação, né? Então, se eu sou um ser e considero que eu tenho direitos e deveres, e aí a gente falando só no âmbito da parte jurídica, né, de existir como civil no mundo, eu preciso compreender pelo menos as leis básicas de boa convivência, de harmonização, qual é o papel social, como é que eu tenho acesso a direitos e outras pessoas não têm, quão injusto é isso, eu trabalho colaborando. Enfim, aí temos várias frentes, mas isso é muito particular. E o fato, às vezes, da gente achar que a gente só pode estabelecer esse relacionamento, né? Quando a gente está numa casa religiosa, também não acho uma coisa legal. E aí, voltando para a imagem de Jesus não tinha templo, era natureza, né? Era junto, não tinha hora nem lugar. Ele tinha essa flexibilidade de poder entender que havia necessidade de ofertar a sua melhor parte a todos aqueles que estavam precisando de um auxílio. Então, se a gente fosse para a parábola do samaritano, poxa, eu vi um caído na estrada, o que eu posso oferecer? Né? É bem nesse sentido. E se a gente fosse falar só de filosofia, tira a religião do panorama, o que a filosofia propaga para você ser um bom indivíduo? Como é que você se forma? Como é que você vira uma pessoa
consistente, coerente, que está evoluindo. Acho que a gente pode ir bebendo em várias fontes, né? O que a psicologia diz em relação a isso? A gente tem muita frente aí, né? Mas, sem dúvida nenhuma, acho que essa é uma estrada particular. Mas convido a todos, né, que estiverem nos assistindo a buscarem. Uma outra frase que me marcou muito também foi que uma amiga sempre teve essas dificuldades. Qual corrente me ajuda a buscar essa interiorização, a espiritualização, quando eu sinto essa necessidade? E ela teve um evento que ela foi participar e tinha algum lama importante budista e ela passou uma agonia para ele e ele respondeu para ela assim: filha, todos os rios encontram o mar. Ou seja, não importa o caminho, né? Se você for buscar, você vai naturalmente encontrar de tempos em tempos algum subsídio para te ajudar a começar a estabelecer essas relações que ajudam a gente a entender o nosso papel, né? Com certeza, eu achei muito bacana. E aí, já até linka para a próxima questão, né? Que, justamente igual você falou, né? Jesus não tinha templo, não tinha um ponto, não tinha, digamos assim, um lugar específico onde concentrava ali todas as suas coisas ali. Às vezes a gente vê histórias de Jesus, está de boa escrevendo lá no chão, tá fazendo desenho no chão lá, tá desenhando sozinho, a lua lá, o carneirinho no chão. E aí, do nada, vem alguém, e aí, Jesus, tudo bom, tal? Pô, me responde um negócio aí. Jesus vai lá, passa, né? Ensinamento moral, muito bacana. E Jesus está caminhando, chutando pedrinha no chão, vem alguém, e aí, Jesus, tudo bom? Pô, me fala isso aqui. Então, e Jesus estava sempre aberto a todos, né? E eu acho que é muito legal porque lembrou muito justamente essa questão do nosso papel enquanto todos criaturas, né? Seres criações do mesmo Criador, né? Ou seja, o nosso templo, o nosso local, digamos assim, de união, né? Justamente se encontra nesse grande mar que é Deus, né? Nesse grande Criador. Ou seja, Na unidade. Oi? Na unidade, né? Exatamente, na unidade. A força está na unidade. Eu achei muito interessante isso e justamente nos leva a pensar qual vai ser a nossa estrada, né, até essa unidade, até esse grande mar, né, igual você falou, qual vai ser o riozinho que a gente vai seguir até lá. E isso é uma aventura, uma jornada muito louca que cada um tem que fazer a sua. Às vezes, com a palavra humanidade, né, tem uma unidade, por mais diversos e múltiplos que sejamos, né, quando a gente pensa o que me faz humano, né, tem uma unidade que vai se formando em torno disso. É muito interessante. Cara, você vai falando, meu cérebro vai aumentando cada vez mais a tela azul. Daqui a pouco eu vou entrar no modo, eu vou ficar babando assim, olhando pra câmera. Aí você. Não me levem a mão, pessoal, mas é porque tá funcionando aqui, saindo fumaça aqui do meu ouvido, é porque o fone não tá deixando vocês verem, mas já tá nesse estado. Mas, justamente, né? E essa é até a próxima pergunta, mas eu acho que ficou muito tão bem contemplado, né? Que seria qual seria uma boa dica para nos ligar? Eu acho que cada um tem a sua, né? Acho que cada um encontra, né, o seu ponto de ligação, né, com esse grande mar que é God, Deus, o brabo. E aí, Juliana, eu queria saber uma coisa que eu acho que muitas das vezes a gente, antigamente eu via com um impacto muito mais aprofundado, hoje em dia a gente, do meu ponto de vista, infelizmente a gente ainda vê, mas seria uma questão que muitas das vezes a gente vê. Não, porque se você não seguir Deus, você está errado, você vai ser punido, você vai não sei o quê. Se você não acreditar em Deus, tá enrolado, hein, cara? Tu fica só vendo, né? Os caras ameaçavam, né? E muitas das vezes existia a concepção que você tem que acreditar em Deus e você tem que acreditar no meu Deus. Realmente, de acordo com o que a gente vê na doutrina espírita, existe uma punição divina relacionada a essas questões de crença a Deus, se você não acreditar, se você acreditar de uma forma
diferente. Existe uma punição lá, um lugarzinho reservado que Deus falou, ó, tá te esperando o cantinho da disciplina ali. Existe esse conceito? Cara, de jeito nenhum. Eu espero que já tenha ficado claro que não existe punição, existe responsabilidade. Se a gente olhasse para o. Bom, a gente passou da semana de mobilidade, vocês já estão ligados que eu sou muito conectada com essa agenda, então no nosso código de trânsito tem uma passagem que diz que o maior é responsável pelo menor. Jesus foi o irmão maior que era responsável por conduzir, por guiar, por iluminar o caminho. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele queria dizer? Se você entender o que eu estou te ofertando, vai ser mais fácil você entender e estabelecer essa relação com essa inteligência suprema, né? Por outro lado, o que a gente gosta de pensar é que se eu, na minha concepção, já sou melhor do que o outro me deve mais ainda. Essa é a concepção da dominação, de que eu sou dominante em relação ao outro. Se a gente começar a entender que nós somos iguais, talvez apenas em estágios diferentes da caminhada, aí não. Aí eu vou lembrar da oração de São Francisco, em que o maior, aquele que já é necessariamente mais avançado na concepção, no entendimento de como é o bom proceder e o que nos faz alcançar o grau de humanidade, né, que nós desejamos, a minha educação não depende da educação do outro. De novo, qual é a minha resposta ao que chega até a mim? Não é um caminho fácil, cara, porque isso exige um esforço de vigilância. E nem sempre a gente está o tempo todo com espaço mental de reagir da melhor maneira possível. Então a gente tomba, cai, vacila, mas a gente já se pega falando, caraca, derrapei aqui, porque já não era mais para eu estar respondendo dessa maneira. Mas qual o gatilho que me levou a isso? E, de novo, a gente está falando dessa interiorização que me faz pensar em como é que eu atuo, como é que eu estabeleço relações, né? Eu acho que é bem por aí. Mas, para mim, para a Juliana, a conexão com a natureza é, de fato, o que me ajuda a conceber essa inteligência superior. É quando eu me encontro com o belo, é quando eu encontro as maiores belezas que a gente pode produzir em termos de coletividade. E aí, enfim, muitas interações, mas a relação com a natureza, com a música de uma maneira geral, me elevam para outras atmosferas. Com certeza, e é muito, muito bacana isso, porque a gente justamente volta àquela questão do progresso moral, né? Porque Jesus não veio falar somente, não veio somente nos mostrar o caminho, mas ele veio nos ensinar justamente que a questão do verdadeiro crescimento, igual você falou, né, do irmão maior e tudo, é um progresso moral e é um progresso que vem aos poucos, igual você disse, né? E só pelo fato, né, a gente já está se perguntando, rapaz, mas eu deveria ter respondido dessa forma. Acho que faltou um pouquinho da paciência ali. Já mostra um avanço muito grande, que é muito importante, porque quando a gente para pensar, é claro, numa concepção humana, pensando, vamos dizer assim, uma pessoa mais velha que tem esse tipo de pensamento, é interessante, é muito legal a gente ver esse crescimento. Agora, para pensar em outras existências, ou em outra vida, eu jamais falaria isso. Olha só o avanço, né, que isso representa na questão de existência, na questão maior, assim, na concepção mais espiritual. É muito interessante, né? E eu compartilho aí desse sentimento aí de Deus se encontrar na natureza. Eu fico super feliz. Já falei, estou rezando aí para a próxima encarnação poder voltar no plano do Capitão Planeta, sabe? Onde estão lá os elementos todos reunidos, todos em harmonia. E a música é muito interessante porque, justamente, é uma das coisas que eu acho mais curiosas, assim, quando a gente vê a descrição de planos superiores, a relação que eles têm com a música, eu acho uma coisa que eu fico assim, rapaz, deve ser muito da hora, deve ser muito interessante. Ainda mais porque eu sou roqueiro, né, metaleiro, então a conexão que eu tenho de ligação, eu acho que eu acho que eu ficaria uma live inteira aqui tentando explicar como
aquela gritaria harmônica, aqueles instrumentos, aquela bateção de lata, entra em conjunto assim de uma forma tão encaixada para mim, eu falo, rapaz, olha que coisa divina. E eu acho que eu ia ficar mais de uma live aqui tentando explicar isso. Que essa era bom você chamar o Vitório, hein, marido da Camila, que ele divide com você, Não, talvez, com essa. certeza. Com certeza. A gente aqui, a próxima live aqui, vou juntar ele aqui. Eu, você e ele, a gente vai trocar ideia. Música. Música e Deus. Seria uma live excelente, hein? Seria. Nossa, aí a gente ia ter que fazer, senão o pessoal fala, live infinita, começa e não tem hora para acabar, porque seriam, assim, construções que iam a nível elevadíssimo aqui, que a gente ia sair dessa live irradiando, assim, de tantas construções maneiras, principalmente no metalzinho que tá abençoado. E, Juliana, para a gente encerrar a nossa live agora, eu queria fazer a pergunta que muitas pessoas consideram. Aí, o gatinho até chegou. Ele falou de metal, ele é metaleiro. Ele falou, ele chegou. A pergunta que o pessoal normalmente considera uma das perguntas mais difíceis. Que teria alguma mensagem, alguma indicação que seu coração queira transmitir nesse momento, para quem está nos assistindo, independente do momento, algo assim que busque inspirar as pessoas, algo do seu coração mesmo, para quem está assistindo, independente do momento, independente da situação, nem que seja uma indicação, nem que seja um salve, um puxãozinho de orelha, que também sempre ajuda a gente. Fique à vontade. Eu acho que algumas indicações, eu acho que eu sempre tenho algumas. Bom, em relação a essa conexão com a natureza, né? A gente falou muito que a natureza ajuda a gente a entender essa inteligência criadora. E porque isso me pega muito, tem uma campanha espírita permanente de conscientização ecológica e tem o livro que já foi editado, acho que já está na 5ª edição, e agora teve a Bienal, que é Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, que eu acho que tem muita, mas muita frente de trabalho ainda para a gente avançar nesse entendimento de cuidado com a nossa casa comum. E aí, para quem não é espírita, mas que eu também recomendo, é Saber Cuidar, do Leonardo Boff, que é um teólogo. Acho esse livro excelente também. Acho muito bom. E eu acho que a gente também falou de música, né? E eu tô vendo o quadro aí, ó, que lembra a gente viajar, enfim. E tem a música do Milton Nascimento, né, que ficou bem famosa na voz da Maria Rita, que é esse chegar e partir, né? Que somos todos, estamos todos na mesma plataforma da estação, uns chegando, outros partindo, mas que esse é o movimento natural, né, da existência. Mas que esse ciclo não se encerra numa chegada e numa partida, ele é ad infinito, para que a gente tenha múltiplas experiências, né? E a gente consiga ter essas experiências e ir aprimorando essa inteligência, esse intelecto, e reconhecendo que a gente é uma parte integrante da criação, criaturas, né? Então, eu acho que esse são as indicações. A outra é, se a sua vida está esvaziada de sentido por algum motivo, não desiste. Não desiste, porque possivelmente isso é algo temporário, mas quando a gente está mergulhado na dor é difícil entender isso, porque a gente está muito envolvido. A gente precisa de um pouco de perspectiva, né? Tirar o zoom in, e lembrar que ninguém está só. E essa não é uma concepção religiosa, é porque interdependência é um valor da vida. Então, realmente ninguém está só, ninguém está desamparado. E se você talvez se abrir e conseguir reconhecer que você precisa de ajuda de alguma maneira, a ajuda também pode chegar até você. Estamos todos aqui solidários, o perfil, e milhares de perfis, tem muita coisa boa acontecendo. Para cada coisa ruim que a gente vê na internet,
internet ou sendo divulgado massivamente, tem outras tantas milhares que equilibram isso. Senão a gente não conseguiria permanecer vivo, porque a toxicidade seria tamanha, a gente já teria ido embora. Então, assim, é lembrar que, por mais que a gente veja notícias ruins, não tem nada perdido. Lembra da frase do Lavoisier? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Na natureza tudo se encadeia. E se a gente colocar em perspectiva o quanto que a gente já avançou em termos de evolução intelecto-moral na história da humanidade, a gente está continuando a seguir em frente. A gente só precisa entender que a gente tem responsabilidade e que a gente precisa aproveitar os recursos para ampliar acesso, para destruir muro, para partilhar, para dividir. De novo, interdependência é um valor da vida. Então, acho que essa é a grande mensagem. Assim. Quando todos nós aprendemos a cuidar de nós mesmos, cuidar do outro, cuidar do planeta, a gente está fazendo valer os 2 mandamentos que Jesus resumiu, né? Que é amar Deus de todo o teu coração, amar ao próximo como a si mesmo. Essa reciprocidade, essa interdependência, acho que é o caminho para a gente avançar. Muito top, muito top. Pessoal, não se esqueçam de conferir lá as recomendações. Vocês podem ficar por dentro de tudo. São livros que eu tenho certeza que são muito agregadores de valor e que vão certamente ampliar a nossa visão sobre determinadas coisas, assim como tudo, né? Então, busquem ter esse olhar reflexivo, esse olhar sempre, né, de portas abertas, no sentido de adquirir conhecimento e, como a Juliana nos trouxe, do nosso tio Lavoisier também, transformarmos, né, conhecimento, transformarmos as nossas perspectivas. Me falou muito, né? Eu lembrei muitas das vezes, quando a gente estava conversando, principalmente por essa pegada natural, um filme, né, que eu faço também a recomendação, quem quiser ver, que chama-se Natureza Selvagem, né? Eu acho que é um filme que traz... Thiago, é muito bom. Eu ia justamente fazendo um link aqui com um gênero musical, assim, que eu não vou dizer que está acima dos demais, mas assim, né? É especialzinho. Tem uma trilha sonora muito boa, que é de um rapazinho, vocalista de uma certa banda muito boa, vocês ouçam lá, né? Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, fez ali, esculpiu aquela obra. E aí vocês têm, né, esse filme que se chama Na Natureza Selvagem, que traz reflexões muito importantes, muito bacanas de se ver, retratadas, sobre o conceito de individualidade, coletividade, de fraternidade, cuidado com a natureza e, ao mesmo tempo, o cuidado que a natureza tem conosco. E a frase, né, bem impactante, que até hoje fica, eu acho que todo mundo que vê esse filme fica essa frase martelando um pouquinho, que é a frase, um dos objetivos que o protagonista do filme aborda, né? Que a felicidade só é real quando ela é compartilhada, ou seja, por mais que a gente tente um caminho individual, a coletividade está junto desse grande mar que a gente falou no final, né? Então, é uma reflexão que fica. E ficam essas indicações, pessoal. Espero que vocês deem uma chance, porque vale muito a pena. E antes da gente encerrar a live, eu tenho que lembrar que a Caravana Jovem, né, é uma iniciativa vinculada ao Centro Espírita Nair Monteiro de Castro, conhecido como O Celeiro de Luz, está sempre de portas abertas para receber cada um de vocês, independente de que for. Cheguem lá, busquem saber, ouçam uma palestra, ouçam um atendimento, sempre tem uma palavra de conforto. Então, está de portas abertas. Fica na rua Vilela Tavares, número 173, no Meia. O centro conta também com algumas atividades online, então caso vocês não possam ir, existem, né, atividades online. Olha aqui, estou aqui de Minas, Gerais, ligadinho com o Centro Espírita Nair Monteiro de Castro. Fica a recomendação também das lives de quarta que acontecem no Facebook pelo perfil do Centro Espírita Nair Monteiro de Castro, onde nosso querido amigo Leco está fazendo a leitura do livro Nosso Lar, né? Existem outras também atividades, outras lives que o centro já fez que estão disponíveis no YouTube. É só pesquisar lá Centro Espírita Nair Monteiro de Castro, tanto no Facebook quanto no YouTube.
E aqui no Instagram a gente tem o @cenc, CENFC, underline oficial, que vocês podem ficar por dentro das atividades. E antes que eu me esqueça também, tem o perfil da Caravana Jovem, não se esqueçam de dar uma chance lá. A gente tem a revista digital, se vocês gostaram desse assunto, gostaram da Juliana, gostaram desse, todo esse bug mental, a última edição foi justamente falando sobre o que é Deus, né? Então, tem um conteúdo bem bacana, vocês podem acompanhar todas as edições já lançadas, além também lá no perfil se encontra o planner, que é bem maneiro para vocês já planejando a semana, o mês de vocês, no estilo, né? No estilo brabíssimo da Caravana Jovem. E a gente também tem o Caravana Cast, né? Que é o podcast da Caravana Jovem, para vocês ouvirem a minha voz, essa voz linda, maravilhosa, no ouvidinho de vocês. Então é só ir lá no Spotify, pesquisar Caravana Cast e estaremos lá. E em breve novas temporadas virão, novos assuntos virão. E Juliana certamente vai estar lá em algum deles, hein? Hein, Juliana, já fica aí, hein? Já fica com isso em mente, hein? Vai se preparando. Beleza, Thiago. Oh, foi um prazer. Eu sou fã do movimento que a Caravana Jovem vem fazendo, não só pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita, mas por alcançar, em função da comunicação natural, de forma despretensiosa, não menos qualificada e estudiosa, dos temas que cercam a nossa vida, dizendo que não há tabu para a gente, não há pergunta que não possa ser feita, e não há como a gente não possa buscar na doutrina as referências para a gente ter segurança de que a gente pode estar trilhando o rumo certo aí. A gente que agradece, eu tenho certeza que agora cada integrante da Caravana Jovem, independente de onde está, sentiu um quentinho no coração, porque depois disso que você falou, nossa moral subiu, assim, 10 trilhões, assim, justamente. Fiquei até vermelho aqui, cara. Então, queria te agradecer muito pela participação. Rosiane está mandando um salve aqui pra gente através do chat. Vivian está mandando um salve através do chat também. Muito obrigado por essa abordagem que você fez, por estar compartilhando isso com a gente, pela paciência, por tudo, tudo, tudo mesmo. Muito obrigado em nome de toda a Caravana Jovem e em nome também de todo o pessoal que está acompanhando a live. Juliana, muito obrigado de verdade, viu? Prazer, pessoal. Um beijo. Que essa live se propague aí e possa ser útil. E inspire outros corações a se juntar ao movimento dos caravaneiros. É isso aí, é isso aí. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima. Tchau.